Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel na área, domingão com as principais informações e notícias do São Paulo e infelizmente um final de semana para ser esquecido. Ontem a derrota para o Palmeiras e hoje a molecada infelizmente não conseguiu o título da Copinha. Ontem após a derrota para o Palmeiras, alguns torcedores do São Paulo, líderes de torcida, estiveram em frente ao CT da Barra Funda para receber os jogadores, né? Porque geralmente os jogadores saem do estádio, né? A grande maioria ali no ônibus do São Paulo e vão para o CT e de lá eles pegam o carro deles e vão para casa. Então isso acontece com alguns jogadores que moram ali perto do CT da Barra Funda, muitos moram em Barueri, né? Em Alphaville e tal. Certamente alguns foram até embora de carro direto. Então aconteceu um papo, né? Da torcida com alguns jogadores que estiveram lá no CT da Barra Funda ontem. E o papo, pelo que fiquei sabendo, foi um papo assim tranquilo, né, de cobrança aos jogadores que precisam voltar a tentar mostrar um bom futebol e tal, e falar do momento atual que o São Paulo vive hoje. E certamente deve ter rolado o papo de atraso de salários e tal. Hoje o próprio Baby fez um post, acho que foi hoje ou ontem, falando de até uma vaquinha, né? Se o problema for salários atrasados, eles vão fazer uma vaquinha para amenizar esse problema, né? Mas a gente sabe que tem muita limitação do elenco do São Paulo hoje, não é somente a questão de salários, que de fato prejudica muito o desempenho da equipe, né? E o presidente atual do São Paulo, o Maciz, ele acabou tendo um papo com o elenco do São Paulo também, falando que vão tentar acertar aí essas pendências com os jogadores. Tem atraso aí de 2 e, pelo que parece, até 3 meses já de atraso. E a situação do São Paulo, como eu trouxe para vocês no último vídeo aqui no canal, é bastante preocupante, tem muita dívida e o São Paulo vai viver aí um ano bem difícil. Agora, na quarta-feira, vai ter a estreia pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Flamengo. São Paulo num momento bem ruim no Paulista, né? E tem essa estreia, que precisa ser bastante diferente do que foi do Paulistão, São Paulo mal e tal, e precisa começar a mostrar resultados, né? Ganhar jogos. O Crespo, rapaziada, olhando aqui os números dele nessa volta ao São Paulo, ele tem 15 derrotas nos últimos 22 jogos, tá? 5 derrotas em 7 clássicos disputados. Tá bem difícil aí tentar, né, entender, amenizar as críticas em cima do Hernan Crespo, porque a situação do São Paulo está bastante difícil, tanto fora de campo quanto também dentro das 4 linhas. E o Crespo, na minha visão, ele tem a sua parcela de culpa, independentemente aí das questões aí que o São Paulo vem vivendo, tá? Não tem como isentar ele totalmente de culpa. O Maciz hoje ele deu diversas declarações antes e após o jogo da Copinha, principalmente depois, né? E ele falou, rapaziada, sobre o momento, né, que o São Paulo está hoje, contratações, até respondeu uma pergunta sobre isso, tá? Que o São Paulo não tem recursos para contratar hoje. Ele falou o seguinte, abre aspas, nós temos as propostas e, como eu já falei outro dia, em andamento, e essas nós vamos manter. O que ele quis dizer aqui, né? Que as propostas que o São Paulo fez no mercado, na época que estava ali o Casares, serão mantidas. E as negociações em cima dessas propostas aí que estão no mercado, será dado sequência, tá? Então, ele deu a entender que em outros negócios, por enquanto, o São Paulo não deve entrar, vai tratar somente o que estava em andamento, tá? Complementando aqui o que ele falou, rapaziada, olha só, para novas propostas não temos condições. A torcida sabe, precisa do apoio da torcida, precisa entender a nossa situação e precisa nos apoiar. Esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. Nós temos que estar mais em cima. Ele quis dizer isso por conta da entrevista de ontem do Crespo, que o São Paulo vai lutar ali contra o rebaixamento mais uma vez, mais um ano, né? E é lutar pelos 45 pontos. Então, na visão do Maciz, o São Paulo pode alcançar uma Libertadores mesmo com as peças que possui hoje e os jogadores que devem chegar ao São Paulo. Então, ele foi
numa linha ao contrário do Hernan Crespo. Eu também acho que mesmo com o time que temos hoje, o São Paulo tem uma folha ainda alta, tá? O São Paulo, se você pegar os 6 clubes da Série A, o São Paulo tá ali, referente à folha. Então, referente a valor de jogadores hoje, folha de jogador de São Paulo, o São Paulo ainda paga muito bem e tem um elenco super caro. E para mim é obrigação ficar lá em cima, tá? Então ele meio que rebateu com respeito ao Hernan Crespo, né? Entendendo que na visão dele, o São Paulo, no momento que está hoje ruim, ainda dá para almejar coisas maiores, tá? Ele falou assim, ó, agora a contratação é difícil. Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante, com qualidade. Aí a gente vai atrás. Não vale a pena trocar 6 por meia dúzia. Vamos confiar nesse pessoal aqui, que está aqui e que jogou hoje, fecha aspas, falando no caso da molecada, né, que deve aproveitar alguns jogadores da base do São Paulo. E os que se destacaram na minha visão aí, né, foi o Paulinho, o próprio zagueiro Isaac também muito bem, né, o Pedro Ferreira, um bom jogador. Claro que não dá para você usar todo mundo, né, colocar a molecada em uma fogueira, mas dá sim para aproveitar uma parte aí dessa molecada. E o próximo jogo contra o Santos, rapaziada, pelo Paulistão, né? Pelo que eu vi, os valores abaixaram ali de ingressos, tá? Tem ingresso ali a partir de R$ 20 a arquibancada e R$ 30 a cadeira. Então é o momento aí da torcida acabar abraçando o time nesse momento. Mas antes tem esse confronto contra o Flamengo, jogo bastante importante, tá? E um ponto positivo também foi a postura do Maciz, né? Quando acabou o jogo hoje, o São Paulo perdeu o título da Copinha, ele foi consolar os jogadores da base do São Paulo, uma atitude bastante legal do presidente do São Paulo, né? Não é aquele cara igual é o Júlio Casares. E as declarações que ele vem deixando também bem lúcidas, né? E importantes, na minha visão, até aqui. E os movimentos que ele fez até agora também bastante importantes. E confirmou também a negociação aí, o acerto com o Rafinha. Resta agora o Rafinha se acertar com a Globo. E ele confirmou aí o Rafinha vindo para o São Paulo no dia de hoje, tá? Ele falou também, rapaziada, sobre o Alan Barcelos, tá? Olha só o que ele falou e até meio que curioso. Ele disse, rapaziada, que o treinador do Sub-20 do São Paulo, ele vai ser integrado ao profissional. Ele quer evitar que o treinador do São Paulo, né, da base no caso, suba de forma emergencial para tapar buraco, ali algo em cima da hora, né? E não ser pego de surpresa, quer meio que preparar ele para poder assumir o São Paulo a qualquer momento, mais ou menos isso aí, tá? Então ele fará parte de uma comissão técnica permanente na Barra Funda. E isso fará parte aí do seu processo de amadurecimento. E o Maciz aí fez questão de falar também que mesmo com essa mudança, o Crespo segue no comando do São Paulo. E ele também foi questionado referente ao Alisson indo para o Corinthians e olha só a declaração dele, abre aspas. Se o Corinthians quiser utilizá-lo contra o São Paulo, vai ter que pagar mais 2 milhões de reais. Ele é muito amigo do Dorival e não quer mais jogar no São Paulo Futebol Clube, fecha aspas aí, palavras do presidente Maciz, presidente atual do São Paulo, dizendo claramente para todo mundo que o Alisson não quer mais jogar no São Paulo. Então, para quem estava colocando a culpa no Crespo, tá aí, né? A resposta agora do próprio presidente atual do São Paulo. Comenta o que você achou aí, tá, rapaziada? Ó, só para trazer para vocês um ponto importante, né? Dos jogadores do São Paulo, né? Que são considerados jogadores com alto salário e tal, né? E já tem um tempinho aqui no São Paulo. O tempo de contrato deles que se encerram no final desse ano. Eu quero saber de vocês se vocês renovariam o contrato com algum desses, tá? O Lucas Moura, que não jogou ontem por conta do sintético, Caleri, Luciano Sabino e Rafael Tolói. Todos esses, o contrato se encerram no final desse ano. Já no final de 27 são esses: Arboleda, Ferrarese, Cedric, Dória, Wendel, Ferreirinha, Rafael e André Silva. Todos esses encerram o contrato no fim de 27. E no fim de 28, o único que tem aqui é o Alan Franco, tá? Que vem sendo bastante criticado recentemente, né, pela torcida,
caiu muito de produção, não só ele, como diversos outros jogadores do São Paulo. Então, vocês renovariam com algum desses aqui do São Paulo? Principalmente esse de 26, né? Luciano, Sabino, Tolói, Lucas Moura e Caleri. Veremos aí o que vai acontecer, mas é importante São Paulo começar a meio que mudar essa cara, né? Mudar esse perfil que o São Paulo tem hoje de jogadores. E, cara, São Paulo precisa ter mais vida, né? Jogadores com mais fome, mais ambição, melhor forma física também para poder aguentar o tranco na temporada, né? E ao São Paulo, ontem nós vimos o jogo, né, cara, contra o Palmeiras. Em alguns momentos você viu o São Paulo perdendo o jogo e só tocando bola e tal, né? Por mais que em alguns momentos a postura foi até positiva, mas você vê que falta um pouco fôlego, né? Intensidade, e faz muito falta isso num time profissional, né? A gente vê diversos jogos, né? Principalmente o Mirassol, é um time muito intenso, né? Um time com muita vontade, vibração, e falta um pouquinho isso no São Paulo. Até a molecada. Você vê a molecada hoje jogando contra o Cruzeiro? São Paulo tentando jogar e tal, a molecada fazendo um bom jogo. Cara, é tentar mudar esse perfil, né, que o São Paulo tem hoje, mas o Crespo também ele precisa fazer a sua parte dele em alguns momentos que vem pecando bastante. Não pode aceitar ver o seu time perdendo o jogo e alterar somente aos 30 do segundo tempo, sendo que tinha jogador mal em campo, tá? Uma coisa é você ver o time jogando bem, né? E perdendo, mas você vê que tá todo mundo bem. E manter, porque você acredita que vai sair alguma coisa a qualquer momento, aí beleza. Outra coisa é você ver jogador mal andando em campo, não fazendo nada e ficar até o final do jogo. Então, esses pontos que a torcida está começando a questionar referente ao Hernan Crespo, mas ele não vai ser demitido, tá? Vem sendo aí bancado pelo atual presidente do São Paulo. Bom, rapaziada, essas são as informações de momento do São Paulo, né? É isso, né? Quero muito sua opinião, o que você achou aí dos pontos abordados aqui no nosso vídeo. Lembrando que hoje tem QG Tricolor às 8h30 da noite lá no canal do QG, tá, rapaziada? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!